Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um momento de meditação na palavra do Senhor e que esta palavra possa abençoar o seu dia. Estamos no mês de maio e dentro de toda a nossa celebração dos 20 anos da Quinta Igreja, nesse mês nós vamos estar estudando um pouco mais sobre a história do povo de Deus, do povo de Israel, sobre vitória na peregrinação. Em Êxodo, capítulo 13, nós vamos estar lendo os versículos 21 e 22. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então nós vemos neste momento onde Deus com mão forte tira o seu povo da escravidão, da mão de Faraó, do Egito, e esse povo marcha em direção à terra da promessa. E nós vemos nesse texto que a palavra do Senhor diz que o caminho mais perto seria que este povo passasse pela terra dos filisteus. Porém, Deus sabia que esse povo não estava preparado ao que veria em relação a guerras nesse território com outros povos, algo que eles iriam ter que enfrentar no futuro, porém esse não era o momento. Então Deus faz com que esse povo rodeie pelo deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, para assim começarem a sua trajetória rumo à terra prometida. Então nós vemos que esse povo que tinha uma direção, que olhava o caminho que os levaria a Canaã, porém Deus muda a rota. E a princípio parece que esse povo andaria errante, andaria sem uma direção pré-determinada. Então sairia de um contexto de peregrino, talvez para um povo andarilho. E a diferença é que o peregrino, ele caminha, ele está se movimentando, porém ele tem uma rota, ele tem uma direção. O andarilho, ele caminha sem uma direção pré-determinada. Mas nós vemos nesse versículo onde a palavra do Senhor Deus diz que o Senhor ia adiante do seu povo e colocou adiante do povo a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, para dar direção para que esse povo caminhasse, se orientasse em direção do caminho pelo qual Deus havia predeterminado para eles seguirem. E era tão importante esse direcionamento que a palavra do Senhor disse que quando a nuvem parava, esse povo parava. Esse povo montava o seu acampamento, esse povo se organizava em um determinado lugar e ali ficava até que a nuvem novamente se movesse e esse povo novamente pegasse uma rota e uma direção, sempre guiado pelo Senhor. Então nós podemos observar nas Sagradas Escrituras que a vitória na peregrinação está, irmãos, na obediência. O Senhor não nos deixou sozinhos, sem direção, mas nós precisamos buscar obedecer às orientações que nós temos da parte do Senhor para cada um de nós. E essa reflexão é muito importante na nossa peregrinação em família, a nossa peregrinação como corpo de Cristo, a nossa peregrinação como um casal, porque nós não queremos ser como os andarilhos, que andam sem rumo, sem direção, sem buscar uma orientação, sem arcarem com as consequências de onde vão chegar e vão caminhando em caminhos errantes. E nós vemos a diferença do andarilho para o peregrino. O peregrino, ele segue uma rota, ele segue uma orientação, ele não anda distraído. E como nós vemos aqui na peregrinação do povo no deserto, eles estavam sob a orientação do Senhor. Quando o Senhor dava o sinal que era para que eles caminhassem, assim eles faziam. E quando eles também precisavam parar e acampar, assim eles faziam. E a vitória é dos que obedecem. Nós possamos refletir na nossa caminhada em família, como casal. Muitas vezes nós temos a tendência de seguir
as tendências do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos desejos, e muitas vezes nós corremos o perigo de tomarmos decisões na rota errada ou na contramão do projeto de Deus para que possamos ser vitoriosos. Que essa palavra venha arder no nosso coração e que haja uma reflexão. Nós estamos caminhando no temor do Senhor, da forma que o Senhor tem direcionado, porque nós sabemos que à medida que nós caminhamos em família, é a mesma forma que nós caminhamos na presença do Senhor. É carregando a nossa cruz no sentido de negar as nossas convicções, abrir mão das nossas convicções para algo muito maior. No contexto familiar, não existe espaço para individualidade. Não existe espaço para o individualismo. No caminho familiar, na rota matrimonial, não existe mais eu, existe o nós. E o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então nós devemos, na caminhada do casal, na caminhada familiar, chamar o Senhor para que Ele venha escrever a rota da nossa trajetória, para que Ele venha iluminar o nosso caminho, para que Ele venha com a sua mão forte também, com colunas de proteção sobre as nossas vidas e as nossas casas. Então, mesmo que em momentos de desafio, parece que Deus perdeu o controle da nossa vida, isso é loucura da nossa mente. Porque, na verdade, Deus está testando o nosso coração. Porque Deus não se importa nem muito com os nossos resultados no sentido de desempenho. O que Deus se importa é com a nossa obediência, o nosso coração. Nós devemos ficar tristes quando nós desagradamos ao Senhor. Então, que essa palavra venha arder no nosso coração para aquecer o temor do Senhor, para que nós não venhamos andar perdidos, sem direção, tomando às vezes decisões no calor das emoções, agindo na ira, na raiva, na murmuração, mas que nós possamos caminhar em amor, caminhar na obediência e estarmos atentos às sinalizações que vêm do Senhor para cada um de nós. Se o Senhor disser, vá adiante, nós iremos. E se o Senhor disser, pare, espere, busque um pouco mais, assim também nós devemos fazer. E aí, na caminhada da vida? Você como indivíduo, como um membro de uma família, tem se sentido um peregrino ou tem se sentido um andarilho? Se você se sente sem direção, sem uma rota pré-determinada, Deus tem uma solução para a sua vida. Deus tem uma solução para a sua caminhada, para a sua família, um direcionamento. É a palavra do Senhor, é a caminhada com Ele, servindo ao Senhor, ouvindo a direção através do que Deus tem a dizer para a sua vida. Então nós temos um convite para te fazer. Amanhã, sábado, nós teremos aqui na igreja o nosso encontro mensal de casais, que nós teremos esse tema, Vitória na Peregrinação. Então é um tema que será mais explanado, vamos ouvir mais um direcionamento do Senhor em relação a esta caminhada. E temos também uma outra novidade. Às 18 horas nós estaremos aqui aguardando por todos os casais que desejam serem ministrados de forma individual. Serão momentos de oração e de orientação vindo direto do Senhor para cada um de nós. Esse é o projeto Fortalecer para Vencer. Então estamos aqui aguardando por você. Que Deus em Cristo te abençoe a sua casa, a sua família. Um grande abraço. Amém.